Isto é maior do que apenas o sábado e o domingo. A humanidade sempre, e eu quero dizer novamente, sempre recorre à força e à coerção. Os nossos sentidos proféticos começam a formigar porque temos uma visão de mundo de que o que aconteceu na Idade das Trevas vai se repetir. Desde a morte de Charlie Kirk, vi muitas pessoas perguntar: por que toda a gente continua obcecada com ele? Qual é o grande problema? Deixem de falar dele, já chega. Eu estou aqui para dizer que a obsessão pode ser verdadeira, mas isso não é necessariamente algo mau. E eu vou dizer-vos porquê. Eu também vou dizer-vos como este livro tem o potencial de virar a maré da sociedade. Tenho de dizer isto, tenho de admitir. Ele fez um trabalho fantástico ao explicar como o tempo sagrado do sábado deve ser respeitado. E, francamente, isso desafiou-me a fazer melhor em relação ao sábado. E esse é, em parte, o objetivo. Haverá potencialmente milhões de pessoas a ler este livro. Pessoas que estão a ler sobre o sábado pela primeira vez, a questionar-se se devem ou não guardar o sábado e como devem relacionar-se com um Deus que morreu por eles. Será que ele quer obediência a 9 mandamentos ou a 10? Quer que guardem um sábado do 7º dia ou um sábado à sua escolha? E para muitas delas, vão ver o nome de uma denominação pela primeira vez, a Igreja Adventista do 7º dia, porque este livro tem uma seção dedicada à Igreja Adventista do 7º dia. Este livro vai colocar os Adventistas do 7º dia na mente de muitas pessoas, especialmente porque há uma seção dedicada ao porquê e ao como os Adventistas do 7º dia guardam o sábado e como somos mais saudáveis do que a maioria dos americanos. Ele fala sobre as zonas azuis. Alguém de fora da Igreja Adventista do 7º dia reconhecendo o valor não só do sábado, mas do nosso estilo de vida e de como esse estilo de vida está ligado ao Evangelho. Os Adventistas do 7º dia são frequentemente acusados de pregar outro Evangelho, mas a realidade é que o Evangelho abraça o mental, o físico e o espiritual. Em muitos círculos cristãos, o físico é negligenciado, mas não é assim na Igreja Adventista do 7º dia. Deus deu-nos algo especial na mensagem de saúde e precisamos ser inequívocos sobre isso. De uma forma geral, existem 3 tipos de pessoas que compraram este livro. E como eu disse, você vai ouvir muito sobre ele. Primeiro, há aqueles que veem Charlie Kirk como um herói. Eles veem nele alguém que luta pela verdade e querem apoiá-lo. Em segundo lugar, estão aqueles que são simplesmente curiosos e querem entender sobre o que é a conversa. E em terceiro, estão aqueles que entendem que estes são momentos cruciais e, como pescadores de homens, devemos prestar atenção quando a sociedade se interessa por algo. Então, qual foi o propósito de Charlie Kirk com este livro? Foi fazer com que as pessoas mantivessem o sábado. Ou, nas suas palavras, pretendo persuadi-lo de algo que pode parecer antiquado, fora da moda ou até desnecessário, que o sábado não é meramente uma tradição útil ou um relicário cultural, é essencial para o florescimento da alma humana. Agora, para um adventista do 7º dia, quando ouvimos isto, muitos de nós ficamos entusiasmados porque, obviamente, geralmente somos o elemento estranho quando se trata de honrar o sábado do 7º dia. Além disso, quando ouvimos falar sobre a guarda do sábado na sociedade, os nossos sentidos proféticos começam a alertar, porque temos uma visão de mundo que o que aconteceu na Idade das Trevas se repetirá. O poder da Igreja unindo seu poder político e esse poder sendo usado para controlar a sociedade. Historicamente, um dos primeiros exemplos foi o imperador Constantino e a legislação dominical. Agora, quero deixar claro, Constantino não mudou sozinho o sábado, do sábado para o domingo. A mudança já estava a desenrolar-se desde cedo. Mesmo nos dias de Paulo, ele disse que o mistério da iniquidade já estava em ação. O fato é que muitos líderes da igreja primitiva promoviam o domingo como um dia de descanso. Como disse, Charlie reconhece Constantino e o que ele fez, e também reconhece o concílio de Laodiceia em 364 d.C., onde as coisas se agravaram, porque não se tratava apenas de descansar o domingo. Na verdade, começaram a declarar as pessoas anátemas
ou expulsá-las da igreja por descansarem no sábado, o dia de repouso. Charlie aborda todos estes fatos, mas o que é surpreendente é que ele não tem nada de negativo a dizer sobre o processo. Ele não diz que obrigar as pessoas a descansar ao domingo e não ao sábado era um problema. É tratado mais como um fato consumado. Ao ler este livro, tive duas reações. O meu coração ardia por dentro, porque muitos dos argumentos que os adventistas têm ensinado durante décadas estavam a ser repetidos por alguém com uma plataforma enorme. O argumento a favor do sábado, que claro, Shabbat significa literalmente parar. Eu não sou adventista do sétimo dia, mas eu acredito que o Shabbat, ou o sábado, é o mistério, o segredo que tantos cristãos ignoram. É que ele é a porta de entrada que permite observar os outros 9 mandamentos. Isso cria uma oportunidade para as pessoas descobrirem a verdade. Por outro lado, foi frustrante porque não foi tomada uma posição final. O livro apenas apresenta argumentos a favor do sábado do sétimo dia, mas também apresenta argumentos a favor da santidade do domingo. 10 razões de cada lado. E depois simplesmente termina. E acho que isso vai desiludir muitos adventistas que esperavam que isto fosse algo mais. Eu não tinha essas expectativas, mas acho que muitos tinham. Porque fazer parte de uma minoria que observa o sábado no mundo cristão pode às vezes parecer solitário. E alguns de nós ficamos entusiasmados quando alguém famoso parece alinhar-se com as nossas crenças, ou se descobrirmos que alguém famoso foi ou é adventista. Entrevistamo-los, destacamo-los, e não há nada de errado com isso por si só. No entanto, penso que muitos esperavam algum tipo de validação do adventismo do sétimo dia, especialmente no que diz respeito ao sábado, e isso não aconteceu no livro. É verdade, Charlie Kirk cumpriu o sábado do sétimo dia da maneira que nós o cumprimos, do pôr do sol ao pôr do sol. E de fato, a realidade é que ele respeitou o sábado de uma forma que muitos de nós não fazemos. Mas ele já não acredita que o sábado seja um requisito. Não estou a dizer isto de uma forma legalista, não estou a dizer que estás biblicamente obrigado a fazê-lo. Estou a dizer que estás a perder se não obedece ao sábado. É isso que estou a dizer. Vou contar-te sobre a minha própria vida. Desligo o telefone na sexta-feira à noite. Volto a ligar no domingo, quando viajo de volta. É só família, todo sábado, talvez um pouco no futebol universitário. Ele não acredita que o quarto mandamento seja um requisito. Charlie menciona que não devemos ser antinomianos, definindo como alguém que diz que não precisamos cumprir nenhuma das leis de Deus. Mas, infelizmente, essencialmente, como muitos cristãos de hoje em dia, Charlie não percebeu que ele era o que eu chamo de 10% entor. Embora ele guardasse o sábado, ele era de fato um antinomiano a 10%, significando que não acredita que toda a lei tenha sido abolida, apenas 10% dela. Parece que ele vivia numa espécie de Suíça espiritual do sábado. Ele praticava o sábado, mas acreditava que não era necessário guardar o sábado conforme identificado nos 10 mandamentos. Então as pessoas vão ler esse livro e dizer que precisamos de guardar um sábado, mas não o sábado. E esse é o ponto. O sábado não é um sábado. O sábado é o sábado que identifica o Deus da criação, que representa esse Deus como a fonte da nossa vida recém-criada, a fonte da nossa santificação. E a evidência dessa nova vida é que Deus vive a sua vida dentro de nós, capacitando-nos a ter vitória sobre o pecado e sobre toda a inclinação para quebrar a sua lei. Ele, juntamente com muitos outros cristãos hoje, dizem em palavras que Deus não se importa com qual sábado guardamos. Mas na prática, encontro algo curioso. Se o sábado já não é obrigatório, por que são tantos a tentarem pôr qualquer sábado, especialmente o dia do domingo? Para além de garantir a justiça nas nossas relações civis,
A autoridade civil pode regular o dia de sábado, por exemplo, para eliminar aqueles cuidados e preocupações diários que nos distraem do culto dominical. E também parecia razoável que, se você é um cristão que acredita que nenhum sábado deve ser enfatizado, não deveria estar falando contra aqueles que tentam legislar ou exaltar um. O silêncio é muito revelador. E o que me diz é que a maioria das pessoas realmente não acredita que a lei deixou de ser obrigatória. Muitos cristãos, no seu silêncio, estão, na verdade, a admitir que acreditam que o dia foi mudado e que Deus deu valor ao primeiro dia da semana. Mas Ele não deu. O sábado que Ele definiu foi, é e sempre será o sétimo dia. Curiosamente, mencionado no livro está o versículo: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mencionado no livro está o fato de que o sábado já existia antes do pecado, o sábado desde a criação. Está tudo lá no livro, mas em última análise, tudo acaba voltando ao mesmo velho argumento. A sexta-feira é para os muçulmanos, o sábado é para os judeus, o domingo para os cristãos. Escolha o teu dia. Sim, escolha o teu dia. Escolhe o teu dia. Está bem. Escolhe o teu dia. Desde a morte de Charlie, as pessoas têm tentado interpretar no que ele estava a tornar-se espiritualmente. Por exemplo, Candace Owens, que recentemente se converteu ao catolicismo, sugeriu que Charlie estava a aproximar-se do catolicismo. E ela fez essas alegações com base em mensagens de texto que discutiu publicamente. Uma das minhas últimas conversas com Charlie foi eu a brincar com ele dizendo: dá só um último passo, está bem? Tu és... Eu disse especificamente: é demasiado inteligente para seres protestante. Só dá o último passo, Charlie. Entretanto, muitos adventistas sentiram que ele estava a aproximar-se do adventismo. E é interessante porque essa tensão encaixa-se realmente neste livro, pois, embora Charlie guardasse o sábado, o princípio que ele apresentava era neutro. Podia ter seguido qualquer direção. Mais uma vez, era mais do mesmo. Escolha o vosso sábado. Estas são as suas palavras, por isso podem ler vocês mesmos. Ele diz: agora imaginem se a América começasse a honrar o sábado novamente, não apenas como uma prática espiritual pessoal, mas como um ritmo cultural nacional. Ele continua: portanto, quer guardem um sábado ao sábado, honre o dia do Senhor ao domingo, ou pratiquem ritmos diários de descanso intencional e adoração, não abandonem o princípio. Mas isso não é no que acreditamos como adventistas do sétimo dia, como eu disse antes. O sábado é o sábado, não um sábado qualquer. Muitas pessoas compraram este livro na esperança de que Charlie o justificasse acerca do sábado, seja ele no sábado ou no domingo. E estou aqui para vos dizer que não irão encontrar isto neste livro. Vão encontrar alguém que guardou o sábado do sétimo dia e que explica de forma maravilhosa o seu valor. Tenho um grande respeito por isso. Mas, infelizmente, também irão encontrar alguém que acredita que o sábado já não é uma exigência. Alguns sairão disto à procura do sábado do sétimo dia, mas muitos enraizar-se-ão ainda mais nas suas posições e argumentarão que a lei de Deus já não é válida. Na verdade, não toda, apenas 10% dela. E é isso que torna tudo tão confuso. Charlie apela a Gênesis para defender as definições de Deus sobre gênero e casamento, falando contra o movimento transgênero. No entanto, muitos cristãos estão dispostos a mudar a definição do sábado. E se estiveres familiarizado com este canal, sabes que eu chamo isso de sábado trans. É quando as pessoas acreditam que podem mudar algo que Deus definiu. Se Deus é o Criador e reconhecemos a sua autoridade sobre o gênero e o casamento, então também devemos reconhecer a sua autoridade sobre o sábado. Infelizmente, Charlie queria ter o seu bolo no sábado e comê-lo também. Eu aplaudo-o por observar o sábado, por o trazer para sua casa e por falar sobre ele com ousadia.
Mas quando teve a oportunidade de dizer às pessoas claramente que Deus, como Criador, identificou um dia específico e que isso está claramente expresso no quarto mandamento, isto infelizmente não aconteceu. Grande bem virá deste livro. Muitas pessoas irão procurar a verdade sobre este tema e tomar decisões. No entanto, grandes problemas também virão deste livro, pois muitas pessoas sentir-se-ão encorajadas a quebrar o mais longo dos 10 mandamentos, o único mandamento que diz para lembrar, que é o quarto mandamento sobre o sábado. O maior mal que vejo a caminho é como isto desempenhará um papel em conduzir à repetição do que aconteceu na igreja primitiva. Avançando para a Idade Média, quando o domingo foi exaltado ao mesmo nível do sábado. E é isso que Charlie fez no seu livro. E ele faz isso ao pintar um quadro da sua esperança e visão para a América. Ele diz: imagine os sábados ou domingos voltando a ser um tempo de pausa coletiva, quando o comércio desacelera, os ecrãs se escurecem e o ritmo frenético da vida cede lugar à oração e à família. Toda semana voltaria a estar concentrado no sagrado, no divino, no belo e no sagrado. A nossa nação recuperaria um núcleo, um centro moral e espiritual que ancora contra a atração implacável da era digital e a constante erosão do significado. A maioria das pessoas não considerará isto um problema de todo. Elas olharão para isso e verão como algo positivo que deve ser perseguido. Mas quando imagino uma América a honrar o sábado novamente, lembro-me de que aqui nos Estados Unidos da América, as pessoas eram ameaçadas com prisão em troncos e até com a morte se violassem o descanso do sábado no domingo. Quando imagino um descanso nacional de sábado, lembro-me das profecias do Apocalipse 13, que indicam que isso poderá levar a resultados muito perigosos se implementado. Isso porque, aconteça o que acontecer, a humanidade sempre, e quero dizer sempre, recorre à força e à coerção sempre que religião e política se misturam. Esta declaração sobre toda a nação parar ao mesmo tempo para um dia de descanso unificado e ligar isso a um renascimento da moralidade e da grandeza nacional é muito semelhante ao que é descrito no livro O Grande Conflito, que diz: os quais afirmam, referindo-se aos cristãos, que lamentarão a grande maldade no mundo e, em segundo lugar, o testemunho dos líderes religiosos de que o estado degradado da moralidade é causado pela profanação do domingo. Grande será a indignação contra todos os que se recusarem a aceitar o seu testemunho. A maioria das pessoas não entende que esta nação vai repetir o que aconteceu durante a Idade das Trevas, quando sábado e domingo foram exaltados juntos por algum tempo, até que, finalmente, como podemos ver na declaração do Concílio de Laodiceia, o domingo foi exaltado e o sábado acabou por se tornar essencialmente ilegal. A questão aqui no Dia Nacional de Descanso é problemática, porque o sábado é de fato um princípio espiritual e deve ser observado com o consentimento do indivíduo. Não acredito que o Charlie estivesse a ligar para forçar a adoração, mas infelizmente há poderes a trabalhar neste momento e indivíduos que têm uma visão semelhante da América, mas na sua visão, a América torna-se uma teocracia e o cristianismo é imposto às massas. O pastor sênior da Igreja Cristã, Doug Wilson, não se desculpa pelas suas crenças sobre Deus e o país. Gostaria de ver a cidade tornar-se uma cidade cristã, gostaria de ver o Estado tornar-se um Estado cristão, gostaria de ver a nação tornar-se uma nação cristã, gostaria de ver o mundo tornar-se um mundo cristão. E agora as opiniões controversas de Wilson como nacionalista cristão estão a ganhar influência no centro do poder do país com a recente abertura da sua nova igreja e paroquianos de alto perfil como o secretário da Defesa Pete Hegseth. Plantar uma igreja em D.C.
Faz parte de sua missão de tentar transformar isto numa sociedade cristã? Sim. Então, toda a sociedade é teocrática. A única questão é de quem é o teo. Numa democracia secular, seríamos o Deus, o povo. Numa república cristã, seria Cristo. Como eu disse, este livro fez os meus sentidos proféticos vibrar ainda mais. E eu realmente não gosto de para onde esta linha de pensamento está a seguir. Pela graça de Deus, quero encorajá-lo a continuar vigilante e a continuar a partilhar a verdade sobre quem Deus é. Que Ele é um Deus de liberdade. E por que Ele não força nem coage? Porque daqui em diante, acredito que esta compreensão de Deus será mais necessária do que nunca. Então, o que eu penso sobre este livro? Acho que ele nos leva a um momento decisivo, em que as discussões sobre o sábado e as leis do sábado, ou poderia dizer leis dominicais, vão aumentar. E precisamos entender isto. Isto é mais do que um dia, o caráter de Deus, a liberdade. Sim, essas coisas são importantes, mas a questão principal é que isto é acerca de Deus. É sobre vindicar o seu caráter e partilhar com as pessoas um Deus que não força ou coage. Agora, não estou a dizer que o Charlie fez isso, mas não se engane. Vão haver pessoas que vão pegar no que ele escreveu e vão tentar fazer isso.